Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou relatar o 9º capítulo da minha jornada evolutiva, desejando a vocês que não peçam ao universo mais luz, senão olhos para ver o que já existe. Estejam de ouvidos abertos para ouvir as melodias siderais e os amparadores astrais. E com esta força interior, possam usar com lucidez o poder que já possuem. Porque nós não precisamos de mais amor, mas sim habilidade para transformar cólera em ternura e sentir a inefável presença da força criadora em nós, para dar aos outros o que já temos de entusiasmo e coragem. Que a gente não peça mais dons, mas apenas senso crítico, senso lógico, para perceber e usar os dons que já recebemos de forma nata. Que consigamos todos dominar os nossos temores, para que possamos conhecer todas as alegrias e sejamos o amigo que desejamos ser. E assim transmitiremos a verdade que reconhecemos e amemos a pureza, para que busquemos o bem com todo o nosso poder. Possamos sempre levar nossas almas a fim que possamos viver em harmonia e na luz da mais perfeita liberdade. Então, pessoal, naquela quarta-feira do mês de março de 1988, ao voltar ao apartamento, senti que eu e meu amigo estávamos atônitos. Quando resolvi subir ao meu apartamento e tentar dormir, não estava entendendo absolutamente nada. No dia seguinte, continuei sentindo-me atordoada, minha cabeça estava pesada, como se estivesse deslocada, fora do eixo, sabe? Fui trabalhar e senti os meus olhos irritados. Senti dificuldade de encarar a luz. Achei que estava estressada por ter dormido mal. Havia acordado algumas vezes à noite com um medo estranho e descabido. Mas enfim, eu precisava trabalhar. Meu objetivo era ter dinheiro o suficiente um dia para, como qualquer ser humano, parar e gozar a vida na aposentadoria. Que não aconteceu até os dias de hoje, né? Pois é, no dia seguinte eu tive sonhos conturbados, fortes dores de cabeça. Eu achei, de fato, que a minha sinusite estava me matando. Me entupi de sinustraz e depois resolvi ir ao médico. Mas nada adiantava. Daquela maldita quarta-feira em diante, eu senti uma irritação angustiante. Meus olhos, cada vez mais frágeis e sensíveis à luz, obrigavam-me a usar óculos escuros dentro de casa, ou mesmo em dias nublados ou chuvosos. Mas no sábado seguinte, resolvi convidar um amigo meu para vir até casa, o Rafa. Ele era psicanalista e eu me sentia totalmente à vontade com ele. Ele era o tipo de pessoa que dizia o que tinha que dizer. Sempre demonstrou amizade e respeito, e talvez pudesse me ajudar, pois acreditava que estivesse entrando numa crise existencial por excesso de trabalho, e do qual eu não estava sabendo lidar. Ele era bom para isso, ele era um ótimo psicanalista, e conseguia me acessar de uma forma impressionante, e também eu confiava plenamente nele. Ele era o meu melhor amigo. Eu marquei com ele no meu apartamento às 20 horas do sábado. Mas no sábado, eu ficaria descansando. Eu não me sentia com disposição. Era por volta das 18 horas. Olhei para a estante, lá havia vários livros espiritualistas que eu tinha ganho tanto dele quanto do Evaristo. E eu resolvi folhear então Bhagavad Gita. E abri na página em que Arjuna luta com seus parentes, a pedido de Krishna. O telefone toca e era o Rafa dizendo que não podia ir porque tinha chegado um parente do interior na casa dele. E então eu fiquei meio chateada, mas enfim, prossegui a leitura, sentada no sofá. Eu estava vestida com calça jeans e camiseta, descalça, com os pés encolhidos, quando de repente, no canto da sala, surgiu um foco de luz de formação esférica, tipo uma bola de futebol americano. Ela era de cor vermelha alaranjada. Inicialmente, pensei ser um farolete ou um carro dando ré.
quando de repente meu senso crítico me diz: mas eu estou no quarto andar. Esse foco começa a passear pela minha sala e parece vasculhar o ambiente. E finalmente para na minha frente e começa a me escanear da cabeça aos pés. Meus pelos ficaram eriçados. Não consigo respirar direito. Não consigo sequer pensar. Em um ímpeto, eu pulo do sofá, apavorada mesmo, saí correndo do apartamento descalça, desço os 4 andares e vou para a casa da minha mãe. Minha mãe, na época, estava com 51 anos. Ela era viúva e morava pertinho, da minha casa. Ofegante, relato a ela o que ocorreu. E ela, por ter conhecimento espiritualista, tenta me tranquilizar, dizendo: não entenderam o meu medo de espíritos, já que eu participava desde criança de centros espíritas e tinha bastante conhecimento de espiritualidade. Afinal de contas, eu era médium, Mas a luz esférica, então, que tinha visto, a visão da minha mãe é minha, então foi de que eram bons espíritos. E por isso, para que eu ia ter medo, Apesar de ser natural, com certeza nós tememos o desconhecido. Bem, na noite seguinte, convido uma amiga para dormir no meu apartamento. E apesar de ser minha amiga, ela é cética, ela não acredita em nada. E não se impressionara com tudo que eu lhe relatara. Além de não crer muito nessas coisas, ela achava que eu era medrosa. Bem, sempre optei por um estilo bem despojado de vida. Meu quarto, além da cama, tinha um guarda-roupa com 2 criados mudos, e um dos quais eu mantinha um rádio-relógio. E depois de fechar meticulosamente portas e janelas, apaguei a luz e nos deitamos. Eu estava quase conciliando o sono quando ouvi, vindo da sala, um ruído de folhas de um livro em movimento. Bem, o único livro que eu mantinha aberto era o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que eu havia ganho de minha mãe, e que eu mantinha também como uma forma de proteção. As páginas passavam velozmente, como se um ventilador estivesse ligado sobre elas. Fiquei com medo. Eu tinha certeza que eu havia fechado cuidadosamente as janelas. Tento acordar Vera, que parece dopada, imersa em sonho estranho e profundo. E além do ruído das folhas de papel, eu sinto claramente a presença de um ser. Eu tenho medo, eu não quero saber. Volto a deitar, cubro a cabeça e acabo pegando no sono. Na terceira noite, após o sábado, estou um pouco amedrontada. Converso muito com o Deus que eu acredito, pedindo uma noite tranquila. Bem, dormi. Tenho um pesadelo. Anos mais tarde, eu vim saber que era uma projeção astral, ou viagem astral, como vocês querem entender, mas o que quer que fosse, pareceu-me tremendamente irreal, assim como os outros que tenho tido no decorrer de toda a minha vida. No sonho, então, pessoal, um rapaz louro, alto, olhos azuis, estende minhas mãos. E dou-lhe as minhas mãos e saio com ele pela janela, como se já o conhecesse. Saí pela janela do apartamento e assim me vejo dentro de uma espécie de aeronave. A nave cruza o espaço em determinado tempo, mergulha num lago ou no mar, eu não consigo precisar. Noto que me sinto como que atordoada, obnubilada, e sinto com ele um cheiro estranho e forte, feito amônia. Eu olho em suas mãos e vejo 4 dedos ligados, com membranas, como dos anfíbios. Eu assusto então e tento acordar. Percebo então que não estou dormindo, que não é sonho, que é real e ele está no comando. Uma das suas mãos está acoplada a um painel que ele dizia ser fotônico. Ele dizia que dirigia aquela nave com o pensamento. É tudo muito louco, eu sinto medo, estou sentada ao lado dele, em uma poltrona que lembra a cadeira de dentista. Ele, para me tranquilizar, de certa forma, aproxima a mão do meu rosto e eu assusto. Eu faço um movimento brusco e tento afastar-me. Acidentalmente, a unha dele, afiada como de um réptil, toca o meu rosto sobre o olho esquerdo e me arranha. Acordo, então, em sobressalto e acendo a luz. No espelho do armário, em frente à cama,
Vejo extremamente nítida, então, a marca de um arranhão sobre o olho esquerdo. Eram 3h15 da manhã, horário que iria marcar muito a minha vida, como veremos depois. Para mim, aquele arranhão é a gota d'água, o início de um período de medo, depressão e pânicos permanente. Daquela noite em diante, vejo-me envolvida em um enigma que só mais tarde descobriria, com a ajuda de amigos psicólogos, hipnólogos, de metafísicos e muita, mas muita pesquisa para saber com o que estava envolvido e por quê. E o que eles queriam? Bem, decido após meses de perturbação, insônias e medos que não devo continuar ali. Fecho meu apartamento e vou definitivamente para a casa da minha mãe. Mas esse relato vai ficar para o próximo capítulo de Fator Paranormal. Acompanhe minha jornada. Vem comigo.